Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 265, Relações Destrutivas Particulares, uma continuidade, tá certo? Meu nome é Carlos Luiz, vamos agora para a questão que ficou até no outro programa, no ar, a 516. A questão é a seguinte, o nosso bom e o nosso mau gênio, quer dizer, o nosso anjo da guarda e um espírito que tem raiva da gente, poderiam reencarnar para nos acompanhar na vida de uma forma mais direta? Bem, no nosso outro programa, a gente trabalhou a questão coletiva, né? Agora a gente vai trabalhar a particular, são as perguntas que se desenvolvem. Como é que é isso? Há um caso extremamente belo, um dos mais belos romances espíritas de todos os tempos, certamente, se chama Renúncia, de um espírito muito superior que reencarna como Alcione para amparar um espírito inferior, mas que ela tem um vínculo profundo. É um caso muito curioso, né? E há também casos de obsessores, de espíritos que não gostam da gente, que são inimigos, que também reencarnam. No fundo, a gente vai dar alguns exemplos das relações possíveis, tá certo? Vamos só ler a resposta para a gente ir para os exemplos. Então, assim, isso acontece algumas vezes. Então, ok, às vezes não é tão comum. Porém, frequentemente também encarregam dessa missão outros espíritos encarnados que eles são simpáticos. Então, por exemplo, vamos lá. Eu venho para uma encarnação importante. Detalhe, se você está me ouvindo em 2020 ou algo parecido com esse ano, a sua encarnação é extremamente importante, porque nós estamos no período final do Apocalipse. Então, ninguém nasce num período desse para passear, tá certo? É decisivo. É decisivo. Então, o anjo guardião olha e diz, eu vou ou não vou? Na maioria das vezes, não. Mas eu vou mandar alguém, ou vou fazer com que ele se encontre com algumas pessoas que vão ser marcos de luz, de amparo, de suporte na encarnação dele. Né? Como quem diz assim, né? Vão ter alguns encontros que vão impulsionar o processo evolutivo dele. Isso aconteceu comigo, acho que aconteceu com você, ou vai acontecer. Né? Você vai encontrar pessoas, de um jeito ou de outro, que vão se tornar marcos evolutivos. Assim, não, depois que eu encontrei aquela pessoa, ou às vezes até depois que eu li aquele livro, minha vida mudou. Né? Então, há essa programação. E há também os encontros destrutivos. O que é isso? Vou dar dois exemplos. Né? Tem um indivíduo que foi o meu companheiro de maldade ao longo dos séculos. É um exemplo. E eu me melhorei mais ou menos, ele nem tanto. E aí ele reencarna e eu reencarno. E ele continua no mal. E eu continuo tentando ficar no bem. E aí nós nos encontramos. Há uma afinidade, há uma espécie de confiança mútua, porque já fizemos muita coisa errada junto. E há um desafio. O que é que pode acontecer desse encontro? Não é? E aí tem as 1000 variáveis, a idade de cada um, a situação de cada um, quem está começando, quem tem mais, né, poder de influência naquele momento, etc. Né? É óbvio que se eu tenho 19 anos e encontro o meu companheiro do mal, entre aspas, aí, e ele já tem 50 e já é um indivíduo estabelecido, poderoso, que já fez muita maldade, sei lá, é um político, é um grande não sei o que e tal, é óbvio que o poder dele de influência vai ser muito maior do que o contrário, né? De repente a pessoa já tem 50, 60 anos de uma vida do bem, encontra, né, um companheiro do mal que está com 15, talvez a influência do mais velho vai ser maior. Seja como for, nós vamos ter nessa situação aí um cruzamento de influências. O que é que pode acontecer? Né?
O indivíduo que está tentando no bem pode conseguir convencer e puxar o indivíduo que está ali numa vida desviada para uma vida mais equilibrada, ou o contrário, né? O indivíduo que tem ali aquele projeto desviado do Cristo pode me puxar, ou pode lhe puxar para o projeto dele. E isso é muito desafiador. Por quê? Vamos entender. Porque são espíritos que, de uma forma ou de outra, nós desenvolvemos uma profunda afinidade. Então, nós vamos nos sentir tentados a isso. Porque naquela área do crime a gente já tem muita experiência. Né? Sei lá, vou imaginar aqui, o indivíduo foi um grande político do mal, aí, um rei que já tinha toda manipulação, que adora poder, manipular e fazer o que quer. Né? E aí você encontra aquilo ali, aquela afinidade. Poxa, eu já fiz isso. Eu sei que se eu entrar aí eu vou me dar bem, porque eu tenho uma expertise nisso. Seja que exemplo for, né? Você pode desenvolver o que você quiser. Então há uma afinidade, há uma atração, há uma tentação. Né? Porque como diz o Evangelho, cada um é tentado naquilo que tem sua falha moral. Então, esses encontros, eles são possíveis. E Deus permite porque há aí um aspecto educativo, há aí um aspecto de resgate, gente. Isso é muito importante. E muitas vezes, né, também ocorre de a gente estar no caminho do bem e os espíritos do mal vão trabalhar para botar essas pessoas no nosso caminho. Quem é que ele tem afinidade para a gente desviá-lo? Pode acontecer com amigo, com relações afetivas, né, com paixões e etc, etc. Isso existe. Né? Os espíritos que fazem mal, eles não são burros, né? Não são tolinhos. Até porque se fossem, não dominavam grande parte da terra. Como diz o Cristo, né? Meu reino não é deste mundo. Ou ainda não é desse mundo. Então, eles literalmente trabalham, vou usar aqui uma analogia, né? Como fazem aí os serviços secretos do mundo. Pega a ficha do indivíduo, estuda os pontos fracos e tenta botar ali alguém para poder desviar. Né? Digamos, o fulano, né, o José, está lá tendo uma vida relativamente no bem, está lá no espiritismo, está fazendo coisas boas e tal, e começa a incomodar as trevas. Pega a ficha do José. Ah, o José, isso é uma pessoa boa, tem potencial, não sei o que. Olha, mas aqui, ó, ele tem muitas encarnações de desequilíbrio sexual. Aí o que é que eles fazem? Ah, vamos botar ele, né, induzir ele para ir para farra, para encontrar mulheres. Ok, eles fazem. Se o José não tiver força nenhuma, já cai na primeira, liquidou-se. Digamos que o José é um pouco mais vigilante. Ele é um pouco mais vigilante. Então não vai cair fácil. Né? Quando vê um pensamento sensual, ele faz uma prece, ele vai ler um bom livro, ele busca o autoconhecimento, ele se pergunta por que daquilo, aí os espíritos que são botados são atendidos na mediúnica, então eles elaboram um segundo passo, um plano mais elaborado. Vamos atrás de alguém, no nosso caso aqui de uma mulher, que já teve no passado bastantes desequilíbrios sexuais com José, ou do tipo de mulheres que têm desequilíbrio sexual com José, e vamos fazer eles se encontrar. E de repente chega lá a Francisca no centro espírita, a coitadinha, a bichinha, olha o José, às vezes sem saber, induzida pelos obsessores sexuais dela, e começa o processo. E aí ela vai pedir ajuda. Né? E aí a armadilha foi para dentro do centro espírita. Se o José for vigilante, etc, 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 ele vai sentir atração, porque de repente a Francisca foi um desequilíbrio dele do passado, e Deus permite para que ele prove que quer ser diferente. Então ele vai sentir atração, fato. Vai sentir desejo sexual, fato. E aí as coisas vão ser colocadas em teste. Se o José está num processo de espiritualização sério, profundo, ele vai vencer. Se não, vai ser uma queda. Aí o caminho é outro. Você vai se recuperar lá na frente e a história é outra. Digamos que o José consiga, né,
Aí os espíritos das trevas vão já para um projeto mais profundo, vão fazer um levantamento mais profundo, porque o José está trabalhando, está fazendo bem, está incomodando. E aí eles vão pegar a ficha kármica profunda do José. Quais foram os maiores erros dele nos últimos 1000, 2000 anos? Quem são os amigos de erro dele desencarnado? E aí vão começar a colocar esse tipo de espírito perto do José. Por quê? Porque não vão ser só mais ideias sutis, vão ser ideias profundas. E se tiverem muitos companheiros encarnados, vão trazer esses companheiros todos para perto do José. Agora é um grupo. Olha como a coisa vai se desdobrando. E aí vai ter o diálogo da luz e das trevas. Se o José tem um propósito verdadeiramente sério, está disposto a morrer emocionalmente para servir o Cristo, ele vai ser um ponto de ajuda para aquele grupo. Então ele vai resgatar a indução dele do passado. Se o José for espírita peronomútil, estou com Cristo, mas só até as 8 da noite, depois é a hora da minha novela. Nem sei se novela é esse horário, mas enfim, qualquer coisa do tipo. Ele vai começar a se envolver com esse grupo, dentro ou fora do centro espírita. Eu já vi isso acontecer dentro do centro espírita, e começam-se os desvios. Os desvios doutrinários, depois da atividade tem uma outra atividade que não tem nada de compatível, e a coisa desanda feio e acaba em tragédia. Bem, esse é o conjunto de coisas, né? É só a pontinha do véu que Kardec está tratando nessa questão. Então, sim, nosso anjo da guarda pode reencarnar, nosso pior obsessor pode reencarnar, e eles podem também se servir de outros espíritos para nos ajudar ou para nos afundar, tá certo, gente? Então, é um tópico importante, né? Eu, mais uma vez destaco, olha quanta coisa numa questão que às vezes a gente passa batido, né? Kardec está estudando as questões mais profundas que dizem respeito ao ser humano. Se a gente não olhar com esses olhos, a gente não entende nada. Ah, decorei. Ah, citei a questão. Mas eu estou vendo isso na minha vida? Eu queria deixar vocês com isso. Eu estou vendo isso na minha vida? Porque se você não tiver, você ainda não entendeu o que é espiritismo. Dá tempo, eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Muito interessante. Muito interessante, pelo menos para mim foi, né? Como vocês sabem, eu sou espírita já há tempo, então para mim reencarnação é uma coisa tranquila e eu conheço muitas das minhas encarnações, né? Enfim, o Leon Denis fala que isso é bom. Eu também acho que é. Como ele diz, né? É uma bênção desagradável. Mas para mim é uma bênção. Desagradável também, claro. Então, assim, e foi muito curioso que eu estava trabalhando com uma regressão minha muito difícil, em que eu tinha feito, mas assim, vou dizer que é besteira não, mas desgraça aos montes. O espírito das trevas, que já fui. Mas era uma coisa minha que eu nunca tinha contado para ninguém, até porque tinha, enfim, nada do que eu me orgulharia, certo? E, enfim, passou-se o tempo. Aliás, nesse período, tive uma noite bem angustiante e tal, não sei o que. No outro dia a gente tinha reunião mediúnica. Essa reunião específica era pela manhã. Acho que domingo, era domingo pela manhã. Teve uma comunicação desse espírito numa reunião domingo pela manhã e numa outra mediúnica que era à noite, gente. Não lembro o detalhe. Mas enfim. Tive a comunicação desse espírito. Não, era a reunião da quinta-noite, depois que ele apareceu na reunião de domingo pela manhã, que era mais experimental e era mais de conversa, não era desobsessão em si. E esse espírito começou a conversar comigo, eu estava no papel do dialogador, né? Eu comecei a sentir a sensação que eu tinha sentido na noite anterior, e era curioso, que era um espírito realmente das trevas. Mas eu me sentia à vontade com ele. E ele disse, mas você não tem medo de mim? Eu digo, não. Peguei até o número do médico, comecei a conversar. Eu digo, não era você que estava comigo ontem à noite? Ele disse, era. E aí começamos a conversar, ele um tanto agressivo. Resumindo a história, eu e ele tínhamos sido grandes amigos, parceiros das trevas. Nos achávamos, né, coitado de nós, inimigos do Cristo. E fazíamos coisas terríveis. E ele começou a contar, através do médium,
tudo aquilo que eu sabia da minha regressão. Né? Foi uma época aí antes do período cristão. Mas éramos inimigos do Cristo porque a gente sabia que o Cristo viria ao mundo, né? Como não era novidade para ninguém no Egito. E aí, depois, né, ele começou a mudar. Depois nós conversamos outras vezes. Ele falou um pouco no meu processo de conversão. Eu conversei um pouco com ele sobre o processo dele, que ele estava vivendo naquele momento, né? E ele me falou que depois que eu comecei a me dedicar realmente ao espiritismo, espíritos das trevas o localizaram para ele me atrapalhar. Olha que interessante. Então ele passou muitos anos, eu soube há poucos anos, mas ele passou um imenso período de tempo. Ele foi convocado para me atrapalhar. Por quê? Porque tinha sido meu amigo nas trevas. Então, ele teria uma facilidade maior de me induzir ao mal. Porque havia uma troca. Nós éramos, de fato, né, muito amigos. Nós agíamos juntos. Graças a Deus, com a ajuda dos bons espíritos, de certa forma eu consegui ajudá-lo, né? Porque o caminho é sempre duplo. Ele estava me jogando a energia dele, mas naturalmente eu estava jogando as minhas energias para ele, né? É uma troca. E com o suporte do meu anjo guardião, né, conseguiu aí atingir o objetivo que o Cristo desejava. Então, muitas vezes, quando a gente está comprometido no trabalho do bem vinculado ao Cristo, a gente está pagando débitos, resgatando carne que a gente nem sonha. Esse espírito estava comigo há mais de 10 anos. Quer dizer, eu estava fazendo um trabalho, né, reparando um erro desgraçado, extremamente infeliz, sem nem me dar conta. E aí vale, né, a ideia do Cristo. Orai e vigiai, porque se a gente está bem, a gente naturalmente está resgatando coisas que a gente nem imagina que existiu às vezes. Então esse é um pequeno caso que eu vi, mas quantos outros casos eu não vi e quantos outros casos seus você não sabe? O trabalho do Cristo vale muito a pena. A gente faz coisas e conquista coisas que a gente não tem nem dimensão agora. Então a gente está toda hora encontrando aí encarnados e desencarnados com espíritos com 300 ligações com a nossa história. E Deus permite para que a gente converta esses encontros em luz, em paz, em felicidade para todos. Um grande abraço, espero que você tenha gostado. Vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos e queridas filhas, agora vocês podem entender uma frase chocante. Acolhei com carinho os vossos obsessores. Nunca Deus permitiria um acontecimento qualquer que, por definição, o saldo fosse negativo, como vocês dizem, o fruto fosse o mal. Existem coisas ruins, mas que devem sempre, pelo menos por espíritas, ser interpretado como algo que vem trazer um bem maior. Então, encontros desagradáveis, tentações, aflições, têm um objetivo: a felicidade profunda de vocês. Que vocês aprendam a envolver-se com o amor do Cristo. Que vocês entendam que a aflição imensa é apenas um instante de refazimento profundo para sentir uma paz extraordinária. Não há encontros nesse mundo entre encarnados ou entre encarnados e desencarnados que não tenha por objetivo dar a vocês a felicidade verdadeira. E isso acontece também aqui no mundo espiritual. Muitos de vocês vão desencarnar e vão passar décadas, até que chegue o momento em que, guiado pelos seus anjos guardiões,
vão encontrar com determinadas pessoas. Às vezes, vocês estão fazendo coisas, falo do mundo desencarnado, mas também vocês encarnados, que nem sabem, e nós estamos preparando vocês para um encontro que acontecerá daqui a 30 anos. Porque será o desfecho de um drama secular, às vezes milenar. Então nós dizemos, faça tal atividade, participe disso, estude tal tema, tenha tal experiência. E às vezes o espírito, vou fazer porque está mandando. Mas lá na frente ele diz, agora eu entendi. Às vezes indicamos alguém para trabalhar em equipe de socorro espiritual. Para daqui a 15 anos, aquela pessoa esteja qualificada para socorrer determinado espírito ligado a ela. Estamos sempre pensando em tudo isso. Vocês que no mundo, quando querem, vivem como barata tonta, seres malucos, desesperados, como se vivesse sempre dentro de uma casa incendiando. O que incendeia é o juízo de vocês por falta de cuidado. Nada há que não tenha motivo. Mas, se vocês se preparam, ótimo, vão aproveitar bem. Quem disse isso? O jovem, o carinhoso Jesus de Nazaré, que diz, constrói a casa, vai vir tempestade. Se a casa tem base sólida, você está tranquilo. A experiência será ótima, apesar da tempestade. Mas não constrói, casa desaba. Às vezes, hoje, Anjo Guardião está vendo, daqui a 10 anos, esta pessoa vai passar por uma prova terrível. Vai encontrar um homem ou uma mulher que tem um vínculo sexual profundo com ele. E essa pessoa está tendo vida muito desequilibrada. Então vou prepará-lo para ter equilíbrio sexual. Para daqui a 10 anos, quando encontrar, o desfecho vai ser saudável. É a tempestade que fala Jesus. Então tem base sólida, vem tempestade, casa não cai. Mas o sujeito passa 10 anos como muitos, né? Um pé no espiritismo e um pé no inferno. Um pé no equilíbrio e um pé na perversão. E fica nisso. Daqui 10 anos, o que vai acontecer? Vai cair em profundo desequilíbrio sexual. Não quis se preparar. Foi avisado. Jesus disse, vai vir tempestade. Prepara a tua casa, a base sólida. Isso que acontece hoje na Terra. Espíritas não entendem que não basta, vou para o Santo Espírita hoje, vou tomar passe, vou aplicar passe. Não! Eu sei que está vindo tempestade. Melhor eu me preparar. Não basta. É estúpido pensar assim, hoje tudo bem. Não! Hoje tudo bem, mas tem que se perguntar, eu estou me preparando para a tempestade futura? Eu estou me preparando para as minhas provas? Estou me preparando para as tentações que virão? Que tipo de tentação virá? Será que será nessa área? E se for nessa, como estou preparado? Isto significa vigiar, meus filhos. Ora, o que significaria então vigiar, senão isso? O que é vigiar? Estar atento para as ameaças. Ora, você é um guarda, está lá num forte, na torre, fazendo o quê? Vigiando. O que você faz? Você fica olhando para ver que a ameaça vai chegar. Um barulho, um ruído, um movimento, uma luz. Isso é vigiar. Será que vocês não entendem nem palavra? Cristo fala, ora é vigia. Vocês estão vigiando? A maioria não está, vive como louco. Como se o mundo fosse, fiz minha parte hoje, é pronto. Não pode.
Vigiar é estar olhando. Será que o inimigo vai vir por esse lado ou por outro? Será que eu viverei tentação sexual? Será que eu viverei tentação financeira? Será que eu viverei tentação da cólera e matar alguém? Será que eu viverei tentação de ser traído? Será que eu viverei o quê, meu Deus? O que é isso? Vigiar. E se vier essa tentação, será que eu estou preparado? Se não estou, o que deveria fazer? Ah, filhos, tantas pessoas se acham tão inteligentes e não entenderam o mínimo. Orar é vigiar. Orar é vigiar. E muitos não sabem orar, não sabem vigiar. O que vai acontecer com eles? Vão cair em tentação. Vão cair em tentação. Então, muito importante entender que o Cristo fala de coisas práticas, óbvias e objetivas. Quem não quiser entender, caia em tentação. Quem não quiser cair, pergunte-se todo dia: estou orando e vigiando de forma adequada? Importante é isso, todo dia. Senão, não consegue. Espero ter sido claro. Digo isso porque tantas vezes observo que espíritas caem muito em tentação, mas adoram falar, orar e vigiar. Não fazem. Quem sabe e não faz, vincula-se aos falsos profetas e serão levados todos do planeta, porque terminou o tempo de falsidade. Ou se é cristão, ou se aplica em si o ensino do mestre, ou cairá em algum tipo de tentação e enlouquecerá. Peço que vocês pensem, e peço que vocês orem e vigiem, porque todas as tentações devem servir para mostrar que precisamos estar com o Cristo todas as horas, porque Ele é a luz do mundo, e onde há luz, as trevas jamais vencem. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de Sam. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.